A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriano, da Assembleia de Deus aqui em Cariacica, Ministério Flor do Campo. E mais uma vez, para a glória do nosso Deus, nós estamos com a incumbência gloriosa de ministrar mais uma escola bíblica dominical, CEPAD Adultos. Estamos agora no primeiro trimestre de 2026, já na lição de número 6, estamos na metade do caminho. A Santíssima Trindade é o nosso tema desse trimestre, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas, e nossa lição de número 6, ela traz o título Filho como Verbo de Deus, que será ministrada no próximo domingo, no dia 8 de fevereiro de 2026. Antes de nós fazermos a leitura, eu quero pedir à irmã Vanderlei, que está conosco. A paz do Senhor, irmã Vanderlei. A paz do Senhor, irmão Gerry. A minha companheira de sempre. Que ore por nós, irmã Vanderlei. Amém. Vamos orar e confiar, né? Amém. Amantíssimo Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua face. Mais uma vez estamos diante de um trabalho, Senhor. Fica conosco, Senhor, mais uma vez. Abre nossa mente, nosso psique nesse dia, Senhor, para que nós possamos aprender, também ensinar. Pai, esses comentários, Senhor, dessa lição são tão difíceis, mas o Senhor é o Deus que tudo pode fazer. Senhor, toma cada vida que também estará conosco nesse trabalho. Cada um que tira o tempo no seu trabalho, ou mesmo em sua casa. Às vezes aquele que trabalha à noite, que tira o tempo para juntamente conosco aprender mais uma partícula da sua palavra, Senhor. Espírito Santo, fica conosco, Espírito Santo, nos ajuda, seja conosco, é o que nós te pedimos. E confiamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto áureo se encontra em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos diz que Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Leitura bíblica em classe, que se encontra em João capítulo 1, do verso 1 ao verso 5 e o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Nós temos aqui 3 objetivos para ser alcançado ao término dessa aula. O primeiro é explicar a preexistência e a divindade do Verbo. Segundo, mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. E o terceiro é ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Nosso comentário, a nossa introdução vai dizer: o prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno, como Deus, Criador e Revelador. Ele se faz carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. Nessa lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, e o eterno entrou no tempo e insondável foi manifestado em Cristo Jesus. A palavra-chave é verbo. Quando nós lemos o texto, na leitura bíblica em classe, fala que aquilo ali é uma verdadeira poesia cristológica que João, orientado pelo Espírito Santo, ele vai trazer um evangelho radicalmente diferente, dos demais evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas. Porque cada um com seus objetivos distintos, amém, mas só que os 3 foram mais sinóticos, se pareceram um com o outro, por isso foram chamados de evangelho sinótico. E João já trouxe um evangelho bem diferenciado, porque a preocupação de João era realmente mostrar a divindade de Jesus. E como então sempre eu vou comentar nessa lição, ele já começa o texto dizendo, no princípio, o verbo, o primeiro versículo já fala tudo, já fecha com chave de ouro, aí mostrando no prólogo, como diz o nosso comentarista aqui, no início, é como uma introdução, já trazendo um resumo aproximadamente daquilo que vai ser ensinado
durante todo o livro. Então ele já colocou no princípio já esse termo. No princípio era o verbo, era o logos, hologos, né, no grego. No princípio era o verbo. E que verbo era esse? O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, o verbo aí pode ser substituído por palavra, né? No princípio era a palavra. Não essa palavra bíblica que eu estou vendo aqui, física, né? Não. Era a própria personificação da palavra, o Cristo. Ele é o verdadeiro verbo de Deus. E quando usa essa expressão verbo de Deus, está falando da divindade de Jesus. Não é a humanidade, a divindade de Jesus. Então ele estava já apresentando o verbo na eternidade. Não no nosso tempo cronos, irmão Vanderlei, mas no tempo kairos, no tempo de Deus, aquele tempo que não é tempo. A gente fala de tempo kairos, é uma forma até de falar, mas não existia tempo, é fora do tempo. Quando eles estão na eternidade, está totalmente fora do tempo. Quem está encapsulado no tempo é o ser humano, a humanidade. Lá no princípio, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, lá ele criou o tempo, ele criou a matéria, ele criou o espaço e criou o tempo. Não existia nada disso. Então foi Deus o causador, né? Ele foi a causa principal. Ele causou tudo, ele criou todas essas coisas, inclusive o ser humano. E agora, no prólogo do Evangelho de João, João já vai citar, né? Já nesse texto maravilhoso de João capítulo 1, ele já vai começar a citar a deidade de Jesus. E você vai ver no verso 2 que ele vai dizer assim, ó: ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio. Isso aqui não fala de tempo, irmão. Não fala de momento. Não fala de que nós entendemos aqui com o nosso tempo aqui. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no eterno presente, quando se fala de eternidade. Ele estava, quer dizer, ele sempre existiu com Deus. Ele sempre estaria com Deus, nunca deixou de ser Deus. Por isso em Apocalipse, né, está escrito, ele é o alfa, né, o ômega, ele é o princípio e também o fim. Quando também Moisés vai naquela sarça, né, o sempre de ardente, diz para ele, quem eu vou falar que me mandou, me veio, diz, eu sou, ele não fala eu fui, eu era, ele fala eu sou, ele continua, porque o tempo para ele é o mesmo. É um eterno, né, presente. É um eterno presente. Inclusive no verso 3 vai dizer ainda mais a respeito desse verbo lá no princípio. É como se João começasse o evangelho já cá no primeiro século, se reportando a que o Moisés escreveu lá no Gênesis, no princípio da Bíblia, no princípio do primeiro livro da Bíblia. Você vê que é a mesma coisa, né? Porque todas as coisas foram feitas por ele. Moisés vai retratar a criação. João vai falar que Jesus estava na criação com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele. Quando Deus dizia, haja luz, Deus verbalizava. Mas a palavra é que agia, o Cristo é que agia. Então, como ele agia, então todas as coisas foram feitas por ele. A ação, o ato verbalizar era de Deus. O ato agir, fazer acontecer as coisas surgir, é do próprio Jesus, porque ele é a palavra viva. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe quando ele fala sem ele, nada do que foi feito se fez? Está falando de uma triunidade. Está falando de uma perfeita união da Trindade, que sem Jesus, o Pai e o Espírito Santo não faria nada, porque eles fazem junto, em comum acordo, em consenso. Amém? Amém. Então nós temos que entender isso, nesse prólogo do Evangelho de João, ele vai fazer toda a diferença, vai ser radicalmente diferente de Lucas, de Mateus, de Marcos, porque Mateus se preocupou em mostrar Jesus como rei. Então ele tinha que mostrar a árvore genealógica de Jesus, mostrar que ele vem da descendência monárquica, ele vem da descendência de Davi, que ele veio nasceu na cidade de Davi, mostrar tudo isso para que as pessoas cresçam que ele tinha uma descendência, uma linhagem judaica, que ele poderia ser, sim, um rei de Israel. E aí você vai ver também Lucas se preocupando em mostrar ele como ser humano perfeito, 100% homem, e cada um dentro da sua função, enquanto Marcos vai preocupar em escrever para os romanos, mostrar também com as suas diferenças, mostrar que ele era um servo sofredor, cada um com seu objetivo, mas João, ele preocupou com a deidade, com a divindade de Jesus, por isso ele vai começar bem de uma forma radicalmente diferente. Você não vai ver genealogia na história no Evangelho de João, você não vai ver preocupação em narrar
fatos históricos. A preocupação de João vai ser mais contar, realmente mostrar a ação de Deus. E o texto-chave de João, para falar isso, é o verbo se fez carne, lá João 14, né? João verso 1, verso 14, que fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do gênero do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora o Deus Todo-Poderoso agora se humaniza. Agora, além de ser Deus 100%, agora é 100% homem e habita no meio de nós. Por isso que a palavra-chave hoje é verbo. Que antes o verbo era a palavra, né? Ele não se podia vê-lo, né? Mas quando ele se faz humano, não é isso? Quando ele se toma a forma. E aí, agora ele veio, que você me acabou de habitar, ele veio habitar entre nós. Isso. Ele está conosco. Agora, no próximo tópico aqui, o verbo como Deus eterno. É o primeiro tópico nosso. E o primeiro subtópico vai falar sobre o verbo preexistente. O que é preexistência? Existir antes. É ser autoexistente. É não ter princípios de dias. Meu Deus. Isso é o nosso Deus. É assim que o nosso Deus é. Preexistente. Jesus, sendo Deus, ele tem a preexistência de viver, existir e ser incriado. Não é um ser causado. Ele causa, ele faz as coisas acontecer. Mas ninguém faz ele existir, ele já é criado. Bom, o prólogo de João, normalmente vamos usar o termo prólogo, né? 18 versículos iniciais, a chamada no hino dos logos, Gino, logos, na abertura, no princípio, como eu falei, parece uma poesia, né? No princípio era o verbo, João 1, parte A. As palavras no princípio lembra o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1. E claramente ensina que o verbo sempre existiu. Essa é uma maneira de referir-se ao tributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal, os gnósticos no ser intermediário, João apresenta o logos como o próprio Deus eterno. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, né? Como nós lemos aqui. Antes de tudo que existe, o verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Como Deus, ele sempre existiu. Viveu na eternidade e nunca deixou de existir, né? Tanto é que aqui fala claramente, essa expressão verbo designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Quando você vê verbo na Bíblia, não está falando da humanidade de Jesus, está falando da sua divindade. Então ele aqui, como Filho de Deus, ele é eterno. O termo Filho já é Deus da eternidade. O Pai, né, é na eternidade. O Espírito Santo é na eternidade. Nunca mudou. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Como falou na lição passada, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Não tem diferença neles, eles vão ser sempre aquilo ali que nós aprendemos aqui. Eu vou deixar bem claro para os irmãos que às vezes você vai falar assim, mas tem algumas coisas aí que esses irmãos estão repetindo, né? Está muito repetitivo. Tá falando, mas olha, fica tranquilo, porque nós estamos ensinando doutrinas bíblicas. E se você olhar os principais comentários também no YouTube, nas redes sociais, você vai ver que a maioria dos comentaristas vão repetir porque a doutrina se repete. Se você for analisar bem, quando eu vou ensinar soteriologia, que é a doutrina da salvação, toda vez que eu vou ensinar, alguém vai falar assim, mas eu já ouvi o senhor falar isso, eu já ouvi. Claro, vai ouvir, porque a doutrina ela tem que ser repetida para ser gravada, para ser entendida, porque é um princípio universal. Costume se muda, mas doutrina não. Então tem que ser explicada, e é uma forma do processo ensino-aprendizagem. A repetição também faz parte. E ela é uma norma já estabelecida, então não tem como não repetir. Não repetir. Então algumas coisas você vai falar assim, não tem repetir, como. Mas é porque até os comentaristas principais estão realmente, em algumas questões, tem que se repetir para deixar bem claro. E às vezes a gente se repete, os irmãos ainda ficam com dúvida, né? Então tem que ainda faz às vezes a mesma pergunta. É bom repetir, então. Então o que acontece? No princípio, Jesus não começou a existir em Belém. Que em Belém, ele começou a existir como filho do homem. Entenda isso, irmãos. Como filho do homem, ele começou a surgir em Belém, quando nasceu de Maria, né? Aquele nascimento virginal que nós falamos na lição passada, né? Aquele nascimento miraculoso, de uma ação de Deus, né? De forma sobrenatural, ele veio a ser gerado no ventre de Maria. E Maria gerou esse menino quando ele nasceu em Belém, numa data específica. Aí sim, esse é meu filho, eu hoje gerei. Porque houve um tempo, do espaço do tempo, para que ele viesse a existir. Então aí é o filho do homem. Mas como filho de Deus,
Não. Ele já estava no princípio com o Pai. Estava lá quando nada existia. Quando não existia universo, quando não existiam os planetas, quando não existiam os cometas, quando não existiam os sistemas solares, quando não existiam, né, as galáxias, quando não existia nada que nós hoje podemos observar, né, pelos os telescópios aí do mundo, hoje que exista, não existia naquela época. Então, antes que existissem todas as coisas, lá estava Jesus com o Pai e com o Espírito Santo. Por isso, quando você reporta a Gênesis, irmão Vanderlei, você vai ver a expressão, né, Elohim, né, Deus se apresentando como Elohim, porque esse Elohim no hebraico está dizendo de um Deus plural, um Deus que está agindo não só o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa única trabalho. Vamos criar, né? Façamos o homem. Eia, desçamos, confundamos sua língua. Então, eia, desçamos. Quer dizer, todos eles trabalhando de uma forma conjunta, não só no ato de criação, como também naquele fenômeno da torre de Babel. Sempre ali você está vendo a expressão Elohim, porque eles estão trabalhando juntos. Também na redenção, a mesma coisa. Vamos agora para o segundo subtópico, o verbo como pessoa distinta, né? No texto bíblico, João afirma, olha só, que o verbo estava com Deus. João 1, parte B. A expressão grego proston theon é com Deus. Comunica relacionamento face a face, ou seja, comunicação pessoal, comunhão pessoal e eterna entre o verbo, filho e o Deus Pai. Indica a distinção de pessoas dentro da unidade, da Trindade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Então, nós entendemos pelo credo, né, atanasiano mesmo, que são 3 pessoas distintas, habitando numa única substância. Por isso nós falamos que nós adoramos 3 deuses, nós adoramos um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Então, não é diferente para Jesus, porque Jesus verdadeiramente, ele é também eterno com o Pai. Ele é eterno com o Espírito Santo. Não muda. Jesus, ele vai estar sempre, não só com o Pai, com o Filho. Quando nós ouvimos Deuteronômio 6,4, que está aqui no nosso texto, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui é o Shema hebraico. Isso é uma expressão que estava na tradição judaica, irmão Vanderlei, de falar isso por 3 vezes ao dia. Levantar pela manhã, o judeu ortodoxo tinha costume de recitar o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. À tarde e à noite, para sempre lembrar que Deus é único. Então eles não estavam errados nessa expressão, porque é Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas distintas. O verbo é uma pessoa distinta do Pai e do Espírito Santo. Isso combate diretamente contra os unicistas, que acreditam que eles são chamados de unicista, modalista, porque eles acreditam assim, Vanderlei, isso foi criado por Ário, né? E o Ário, ele veio com essa heresia no século IV, porque ele falava que Jesus era o único, e ele se manifestava uma hora como Pai, e uma hora como Espírito Santo, e aí ele quis dizer que uma pessoa se fazendo passar por 3 pessoas. Por 3 personalidades. Isso vai falar um modalismo. Então, sim, o unicismo é a mesma coisa. Então, eles acreditavam nisso hoje. E que isso é quebrado ali no batismo, né? Então, quando João batiza Jesus, nós vemos claramente, está em João, esqueci o versículo, ali nos evangelhos, né? Está no João, que quando João batiza Jesus, né? Nós vemos claramente quando Jesus, João o batizador, né? João o Batista, o batizador, Jesus na água, o Espírito Santo em forma de pomba, né? Que desce do céu, e a voz que diz: esse é meu filho amado, a quem indica um prazo. Não é isso? Isso. Então nós vemos claramente o batismo de João nos evangelhos, declara que eles são 3 pessoas distintas que coexistente em um único Deus. Interessante também, irmãos, sobre a questão de ser pessoas distintas, é que 1 João capítulo 5, verso 7, João vai dizer assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra
e o Espírito Santo. E esses três são um. Esse texto aqui é enfático, deixa bem claro, né, sobre a questão da Trindade. Quando nós falamos do arianismo, né, e que com isso veio o unicismo, hoje nós temos também os testemunhos de Jeová. Naquele passado, né, eram os unicistas do passado. Hoje nós temos o testemunho de Jeová, que também não aceita a deidade de Jesus. Vê Jesus como um Deus de característica menor. Quando naquela versão Novo Mundo, que é a versão dos Testemunhos de Jeová, uma versão bem adulterada, eles vão colocar esse texto aqui. No princípio era o verbo, eles vão colocar estava com Deus e o verbo era um Deus. Eles vão colocar um, artigo indefinido, e Deus com D minúsculo, para falar que ele era um ser de categoria inferior ao Pai, né? Estava lá, mas não era um Deus. Não era... isso tem dado muita confusão. E aí o Testemunho de Jeová, porque se você vai ver, Paulo também, quando vai escrever a sua carta, a segunda carta a Coríntios, no capítulo 4, acho que o verso 4, ele vai dizer isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando ele usa esse verbo aí, ele está usando para Satanás. Então, realmente, o escritor bíblico vai colocar um Deus com D minúsculo. Está dizendo um Deus desse século, que alguns adoram, né? Serve a Satanás, o adoram. Então, ele coloca esse Deus com D minúsculo para Satanás. Agora, para Jesus, não. Jesus é Deus, verdadeiramente Deus, e nós cremos que é Deus. Tanto é que João vai escrever que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, né? João 1,14. Então nós vemos que ele é uma pessoa distinta, então não podemos confundi-lo de maneira alguma. Nós vemos que ele não pode ser confundido. João 17,5 também, olha o que Jesus vai falar na sua oração sacerdotal. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, Jesus está na sua oração dizendo uma realidade para aqueles que estavam ouvindo. Que ele falou, olha, Pai, glorifica-me a mim, lembrando ele que aquela glória que eu tinha contigo. Quer dizer, antes de eu me fazer homem, antes de eu me humilhar, me tornar homem para pagar o preço pela humanidade, ele está lembrando uma glória que teve com ele na eternidade, antes que o mundo existisse. Quer dizer, todas as coisas serem criadas, ele já tinha um relacionamento eterno com o Pai. Então, nessa oração ele também faz questão de lembrar isso, para mostrar que ele, como é uma pessoa distinta dentro da Trindade. E nós temos que entender que esse lembrar, essas escritas, as explicações que o Senhor deixa nos seus evangelhos, né, as falas de Jesus, é para nós, irmãos. Uhum. Porque o Senhor não precisa ser lembrado de nada, né? Uhum. Igual quando a gente vai no Isaías 62, que a gente diz assim, eu vou fazer o Senhor, eu vou falar com o Senhor, eu vou bater a porta, eu vou lembrar o Senhor de todas as suas promessas. É uma forma, como é que eu vou... na verdade, que eu já até expliquei aqui algumas vezes, quando você coloca sentimento humano em Deus, você coloca formas humanas em Deus. Para que o escritor sacro é usado pelo Espírito Santo para nos fazer entender. Se ele fosse falar só coisas celestiais, como Jesus falou para Nicodemo, nós não entenderíamos nada. Isso. Então, para nós entendermos, tem que ser uma linguagem bem próxima de nós. Não porque Deus precisa ser lembrado, irmão. Tem que entender isso, né? É uma forma de linguagem. Porque a Bíblia, ela é escrita não para Deus, mas para nós entendermos a pessoa de Deus. É por isso que a Bíblia é escrita, né? Amém. Vamos lá, então? Amém. Eu estava querendo olhar aqui, esse celular tinha hora, não tem não. Tem não. É igual o meu aqui. O verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela o verbo era Deus. Olha só, na abertura. Na abertura, o verbo era Deus. João 1:1c. Aqui a palavra grega para Deus é theos. Aparece com artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Sem o artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas.
Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como letra minúscula, né? Como sustenta traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Desse modo, o verbo é como Pai, eterno e Criador. Portanto, a expressão verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai. Isto é, Deus em sua totalidade. Então, irmãos, quando nós falamos da triunidade, da trindade que nós estamos falando, sobre essa questão de três pessoas distintas, você vê que na ação de cada uma delas foi em período diferenciado, embora que eles estejam unidos na mesma substância, sendo um único Deus. Quando foi um protagonismo mais do Deus Pai, nós vemos assim uma expressão de que era um Deus por nós, um Deus que agia pelo ser humano, pela humanidade. Então ele agia por nós. Só que ele prometeu enviar quem? O Emanuel. E quando ele viu o Emanuel, que é Jesus, agora o Deus 100% homem, agora se torna 100% homem, o Deus homem, ele é o Emanuel. Então agora não é o Deus por nós, é o Deus conosco. É ele habitando entre nós. É repetindo aquele verbo, aquele texto de João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitando entre nós. Agora é diferente. Valé vai explicar isso no segundo tópico, sobre tabernacular. Então, ele habitando entre nós. Isso que é diferenciado. E, após o seu ministério na cruz, após a sua morte para a nossa justificação, a sua morte para a nossa redenção e a sua ressurreição para a nossa justificação, Jesus agora ele sobe ao céu, né? E ele subindo aos céus, ele envia quem? O Espírito Santo. Agora, irmão Vanderlei, é diferenciado, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Então, quer dizer, o que no passado era Deus por nós, depois o Emanuel, Deus conosco, agora é Deus habitando em nós. A diferença, porque a revelação de Deus, ela é sempre progressiva, querido. Ela não é assim, Deus não chega trazendo toda a mensagem, porque o próprio Cristo falou assim, eu não posso falar tudo agora que vocês não podem suportar. Falou para os seus discípulos assim. Então muitas vezes o nosso Deus também, Deus Pai, o que foi, né, inspirou o Espírito Santo, usou o Espírito Santo para inspirar os escritores bíblicos, ele também não trouxe a revelação completa. Ele veio trazendo a revelação de conta-gotas. Começou lá, Deus por nós, Deus conosco e agora Deus em nós. Então nós temos que entender isso. Por isso, ele não deixou de ser Deus e vai ser sempre Deus, mesmo que algumas doutrinas heréticas tentam fazer traduções erradas, né, do texto bíblico, tenta, olhando a estrutura grega, falta um artigo definido aqui, então ele não é Deus de verdade, não, mas ele já provou, já por A mais B, dentro da própria Bíblia, que ele, Jesus, é Deus. E eu vou repetir uma coisa que eu falei já em outras lições. Irmãos, no primeiro século, não havia dúvida nenhuma para os seus discípulos de Jesus. A era apostólica, todos tinham convicção da deidade do Pai, da deidade do Filho e da deidade do Espírito Santo. Como as coisas é assim, irmãos? Enquanto a liderança vive, né, as pessoas seguem e respeitam o que está sendo ensinado por aquelas lideranças. Ainda mais porque eles foram testemunha, andaram do lado a lado com Jesus, havia uma maior credibilidade no ensinamento apostólico. Mas a partir da morte do último, que foi João, meu filho, a partir do primeiro século, lá para o segundo século, já em diante, terceiro século, a coisa foi só piorando, ao ponto de ter que fazer esses concílios, né? Tanto Niceia, de Constantinopla, todos eles para quê? Para que pudesse novamente refutar as heresias que estavam surgindo e novamente destacar a trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Irmão Vanderleia, segundo tópico. Meu pai, vamos lá. O segundo tópico vai dizer assim, o verbo como criador. Agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus, a expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado
reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. No latim, ex nihilo, ou doutrina de Deus como criador, possui fundamentos tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Esse versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo da criação do universo. Então, aqui o autor, ele deixa bem claro que essa expressão ex nihilo é usada somente a doutrina de Deus, como o Criador. Não é usada por qualquer pessoa, não é usada por outros, né? Para um Criador, aquilo que se cria a partir de alguma coisa, né? Isso. Por exemplo, um cientista, né? Um inventor. Ele cria a partir da substância que tem. As matérias que possui. Mas aí as pessoas vão dizer para mim assim, mas irmã Leia, quando Deus criou o homem a mulher, ele pegou do barro, sim. Mas quem criou o barro, irmão Gé? Foi ele. Quem criou a matéria-prima? Foi ele. Então, se nós olharmos, tudo que se faz, nós não conseguimos criar do nada. Mas o Senhor, sim, ele cria do nada. Aí, Malé, mas o homem cria muitas coisas, cria ferro, né? Cria matérias assim, matéria bruta, né? Mas ele cria a partir do que já tem, já existe. Ele só transforma, ele mistura ali uma coisa com a outra, né? Faz uma fusão, não é isso? Isso. E ali ele consegue criar outra coisa. Por exemplo, o plástico ele pega ali da natureza, né? Assim, da árvore, ele pega da pedra, ele pega de algum lugar, ele precisa tirar a matéria-prima daquilo que o Criador deu, daquilo que o Criador deixou. Agora, o Senhor não, ele cria do nada. Então, nós não podemos, então essa expressão ex nihilo só pode ser usada como falando do Criador, o nosso Deus. A natureza do Criador. O texto da lição afirma que o universo foi criado por Deus. Parte do nada. Deus. No latim, ex nihilo, criar, est nihilo. Em Hebreus capítulo 11, diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que vê não foi feito do que é aparente. O instrumento da criação. O texto da lição, nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Em Colossenses capítulo 1 diz assim, porque nele, olha só, vamos prestar bem atenção nesse versículo, irmão Jé. Colossenses capítulo 1, diz assim, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra. Visíveis, invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Quem é ele aqui? Jesus Cristo, o Verbo. Então, ele estava Deus do princípio, nós não sabemos o princípio é esse, né? Mas Bereshit. Mas a eternidade não tem princípio, é princípio sem princípio. É o princípio sem princípio. Nós não temos como conhecer, entender, vislumbrar a eternidade. Isso aí, irmão, é fé. Só lamento, no né? No futuro, quando nós entrarmos no estado perfeito, é eterno, né, irmãos? Vamos entender o que é eternidade. Mas, por enquanto, nós estamos ainda aprisionados e encapsulados no tempo.
Então, não tem jeito como a gente, né, entender isso. Como o irmão já explicou bem, quando Jesus ele nasce em Belém, né, por Maria, ele encapsula, né, ele encapsulou num corpo. Então, nós só conhecemos o princípio de Jesus como homem. Mas a Bíblia diz que ele é o Cordeiro morto, Deus de antes. Já fala, tá vendo? Não é Deus da criação do mundo, é Deus de antes da fundação do mundo. Né? Então, é uma coisa que nós temos que ter fé. Segundo subtópico, vai nos dizer assim: a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. Oh, meu Deus! Referindo-se ao Verbo eterno. Jesus Cristo, esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual, espiritual e eterna. A expressão dotada a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Então, irmão Gerry, se o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente, não é isso? Se o Filho é onipotente, se o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente, não é isso? Se o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, não é isso? Então, as três pessoas, são três pessoas. Mas três pessoas distintas que falam habitando numa mesma substância. Elas não se divergem entre a outra. A fonte da vida. A plenitude da fonte. O texto bíblico diz assim: o apóstolo João enfatiza com clareza nele estava a vida. Todo o primeiro capítulo 4, parte A, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta, originária de toda a fonte da vida, tanto física quanto espiritual, eterna. João capítulo 1 diz assim: nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Irmão, se você parar um pouquinho na sua casa, parar os seus afazeres, irmão Gé, e ler João, leia de uma sentada só. João do capítulo 1 até o 18, você vai ver que ele é basicamente todo o resumo dos evangelhos. Ali você vai ver João enfatizar toda a vida, né? A natureza de Cristo. Porque João, ele preocupa com o quê, irmão Gé? A deidade do Senhor, de explicar a parte divina de Jesus. Então, se você... irmã Léo, não tem tempo de estudar o evangelho? Estuda o evangelho de João. Que você vai ver que o evangelho de João, ele vai falar tudo sobre, né? O Verbo, tudo sobre Jesus. Tudo sobre a pessoa de Jesus. Tudo sobre aquele que veio e morreu por mim e por você. E que a fonte, que esta fonte plena, Jesus é esta fonte plena, inesgotável. A vida do Verbo não é condicional, não foi dada, não foi gerada. Ele é eterno. Então, a fonte da vida de Jesus não foi dada igual, né?
ela não foi adquirida, mas ele é. Ele não tem a vida, ele não contém a vida. Ele contém a vida, irmão Jé? Não. Ele é a vida. Se a vida fosse uma pessoa, se a vida fosse uma coisa que pudesse, né, pegar, eu diria que ele tem um controle sobre a vida, porque ele é a vida. Ele se apresenta assim. João 14:6, o texto áureo diz assim. Eu sou. Né, ele falou, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele se apresenta também, não só como caminho. E a expressão sempre, agora você falou, artigo definido. Definido. O caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ele é a vida. E é interessante frisar, irmã Vanella, que essa vida que Jesus apresenta, como você vai ver no texto alto também da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a vida aí de novo. Essa vida aí, irmãos, é uma vida na eternidade. Porque enquanto estamos nessa terra, nós estamos num corpo de pecado, sujeito a sofrer, sujeito a ter doenças, sujeito a ter muitas coisas ruins por causa do nosso corpo pecaminoso. Mas uma vez conhecendo a Jesus e tendo o Espírito Santo habitando em nós, nós temos agora uma convicção, a certeza de ter o nome nosso escrito no livro da vida e um dia habitar o céu. Mas quando esse dia chegar, aí essa vida plena que nós esperamos é que vai se manifestar, irmão. Por enquanto nós estamos almejando esta vida. Não atingimos ela ainda não. Mas um dia nós vamos atingir. Aí quando nós tivermos nosso corpo glorificado, nós vamos dizer que é a vida na sua plenitude. Por isso que ele é a fonte da vida. Essa fonte da vida não é apenas para essa vida da terra. Por isso você vai ver 1 Coríntios 15, né, verso 19, vai dizer isso. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Porque nós não podemos esperar em Cristo só nesta vida, não. Essa vida é passageira, é efêmera, é sofredora, é de aflição mesmo. Mas vai chegar um tempo que nós vamos entrar na eternidade. Isso que é importante. Toda essa lição ensinada aqui é para você entender que a vida eterna é para você também. Todos vamos entrar na eternidade. Agora depende de que lado você vai estar para entrar na eternidade. Meu Deus! Em Atos, capítulo... A expressão é o autossuficiência da fonte. A expressão dotada da autossuficiência do verbo, uma característica específica da divindade, está na lição. Atos 17:25, Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim Deus deu também o Filho. Atos capítulo 17 diz assim, 17:21. Nem tampouco o servido por mãos de homens, como que necessita de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Então ele dá a vida, dá a respiração e todas as coisas. Por isso, quando Jesus veio no ministério aqui na terra, né, ele orou, né, e ele ressuscitava. Por quê? Porque ele é a vida. O autor da vida. A própria vida. É muito, assim, é muito lindo, né? Ele não recebe vida, né, de ninguém. No terceiro subtópico, vai nos dizer assim, eu acho que já está bem explicado, né, Rogério? Uhum. No terceiro subtópico diz assim: a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego katalambano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar, e nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Meu Deus! Irmãos, quando nós pregamos a Cristo, uma pessoa, quando nós pregamos a palavra, quando nós levamos a palavra de Deus,
nós dizemos à pessoa, venha para a luz. Não é isso, irmão Gé? Quando nós mostramos a palavra de Deus, quando nós vamos até o pecador, quando nós estamos sem Cristo, nós estamos aonde, irmão Gé? Nós estamos nas trevas. E a única que pode tirarmos da treva é quem? Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele é a luz. Ele é a luz que ilumina, né, a todo homem, que ilumina a toda a humanidade. O Senhor Jesus, ele não morreu na cruz por um pouquinho de pessoas. Foi, irmão Gé? Por alguns, não. Essa luz, ela foi dada a todos. Ela é oferecida a todos. Agora, basta se a pessoa vai querer, né? Porque tem pessoas que preferem as trevas. A metáfora do caráter divino. No texto, o autor diz assim, o texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus. Em João, capítulo 1, diz assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Como assim, irmão, já as trevas não a compreenderam? Porque o próprio Cristo foi compreendido nem pelos seus, né? E veio para o que eram os seus, e os seus não? Ou o rejeitaram. Não receberam. Então, quando Jesus ele vem aqui, o que acontece, irmão? O homem os rejeita. O seu próprio povo, não é isso? O povo da promessa, o povo a qual ele revelou, né, em Abraão, Isaac, Jacó, né? E o povo, o que eles fazem? Eles rejeitam a luz. A revelação inseparável. Vida e luz. João avança da vida para estabelecer uma relação separada entre a vida, que está no verbo, se manifesta como luz, isso é, revelação, verdade, pureza moral. Meu Deus! Irmão Gerry, eu sempre digo à minha neta, né, que nós, quando ela fala assim, vovó, tem tanta restrição para a gente que é crente, não pode isso, porque eu falo assim, minha filha, nós somos a luz. Eu falo que nós somos a luz. Nós somos a luz desse mundo. E a luz, ela faz o quê, irmão Gé? Ilumina. Ela ilumina. Ela clareia aquilo que está obscuro, aquilo que está escondido. Ela clareia. Vocês já repararam quando a gente... Pode não ter nada a ver, mas vocês já repararam quando a gente é jovem, que a gente namora? Quando o namorado mais a namorada, eles querem aprontar, eles vão para a luz, irmão Gé? Não. Eles vão para os cantinhos, né? Bem escuro, não é isso? Eles vão para os cantinhos, bem escuro, para que ninguém veja que ele está fazendo aquilo que não está correto, não é isso? Porque quando a pessoa está fazendo aquilo que é honroso, né? Que é assim, que não é pecaminoso, a maioria das vezes ele gosta de pôr, né? Fazer mais claro que for, para que todos vejam. Mas quando estamos fazendo a coisa obscuro, nós procuramos ver o lugar mais escuro para que não seja visto, né? E nós, servos do Senhor, nós somos a luz deste mundo. Mas a luz é própria de nós, irmão Gé? Não, vem de Cristo. A luz, ela vem de Cristo, não é isso? Ele projeta em mim a sua luz, não é isso? E nós projetamos no mundo a luz, mas essa luz não é própria de mim. A luz vem dele. João 8,12 fala assim, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu Deus. É um texto para fechar isso. Isso mesmo. Irmão Gerry, terceiro. Vamos lá para o terceiro tópico, porque o tempo já está quase acabando. Já foi embora. Como o terceiro tópico eu falo sempre que é o tópico da aplicação, nós vamos estar basicamente fazendo quase a conclusão da lição. O verbo como a revelação do Pai é o terceiro tópico. A encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. O termo grego skenosen, habitou, significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo.
Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. Agora vamos na parte, né? Humana, a encarnação do Verbo. Né? Nós vemos agora que é aquela passagem que nós recitamos várias vezes aqui, né? João 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Meu Deus. Então é onde que João vai dizer que ele estava do lado, estava próximo, estava perto daquele que realmente veio da parte de Deus e era o próprio Deus agora encarnado, assumindo a sua humanidade 100%. Eu sempre falei assim, quando falei em outras lições, quando nós estávamos falando sobre a Trindade, nós falamos assim, olha, os três na eternidade, eu acredito, eu como pai, Deus, Jesus já declarou em João capítulo 4 para a mulher samaritana que ele é Espírito, que importa que adora em Espírito e verdade, o Espírito Santo, o nome já diz que ele é Espírito Santo, então eu entendo assim, que a Trindade sempre foi Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, por causa do ser humano, a segunda pessoa da Trindade teve que se humanizar. Então, já diferenciou no meio da Trindade uma pessoa distinta dessa divindade, agora é humano, 100% homem. Então aqui ele se torna homem, mas sem deixar de ser Deus. Nós vamos ver em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 8, diz assim: e que sendo em forma de Deus, não deu por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu repito, vocês, em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. O que é isso, irmãos? Ele veio como Deus. Não deixou de ser Deus. Nunca perdeu sua divindade, em momento algum, mesmo sendo homem. Mas ele esvaziou-se das prerrogativas divinas. Por isso, ele dependeu, irmã Vanderleia, da ação do Espírito Santo. Vai entender no batismo por que o Espírito Santo veio sobre ele. Porque o Espírito Santo veio sobre ele como agora vem sobre a igreja. Né? Ele veio trabalhar a parte sobrenatural. Porque agora ele ia assumir a sua condição humana. Ele ia assumir a sua condição humana. E agora ele aniquilou e tomou a forma de servo, a fazendo semelhante aos homens. Como assim? Semelhante aos homens, ele está menor do que os anjos, Manélia. Menor que os anjos estão servindo a Deus agora. Os anjos que estão ainda na plena, né, obediência a Deus, ele, quando estava como homem, estava inferior aos anjos. Por isso que você vai ver ele dizer assim, sobre a vinda dele aqui na terra, antes dele ser glorificado, antes de passar pela cruz, que só o Pai sabia. Que nem ele, nem os anjos sabiam. Quer dizer, não porque ele não deixou de ser Deus, é porque ele se esvaziou. E agora, quando ele toma novamente a glória para si, claro que agora ele sabe o tempo certinho, o momento certo. Mas naquele momento, como homem, ele aprova que ele se esvaziou ao ponto de se tornar homem. E 100% homem, ele quis agir e viver como homem. Ele se encapsulou no tempo, se encapsulou no corpo, entrou, quer dizer, ele provou a matéria, ele provou tudo aquilo que criou. Ele provou a humanidade, ele provou o tempo, ele provou o espaço. E a prova, irmão Gé, diz quando nós vemos na tentação de Jesus, quando o diabo tenta, você vê que o Satanás o Satanás é um ser caído, mas é ainda um anjo do mal, né? Você vê que ele que o leva no pináculo do templo, né? E ele que o traz de volta. E aí quando ele fala assim, que ele estava com fome, né? Que ele fizesse aquela pedra, né? Virar em pão, você vê que após a tentação de Jesus, após os seus 40 dias, não é isso? Uhum. A Bíblia diz que os anjos vêm o servir, quer dizer, ele tinha o poder, como Deus, né? De fazer ali, né? Aquela pedra, né? Se transformar em pão, mas ele estava ali como homem, como dizer, isso prova o que o senhor falou aí. Ele se humilhou, sendo mais inferior aos anjos que foram criados por ele. E quando fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós nos reportamos também a Êxodo 25, 8 e 9, que vai dizer assim, sobre o Deus Pai, né? Sim. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis.
Deus se referindo a Moisés sobre o tabernáculo. O tabernáculo no meio do deserto era o Deus habitando no meio do povo. E quando usa esse termo para o verbo habitou entre nós, é a mesma expressão, é Deus tabernaculando entre nós. O próprio Deus agora vindo na plenitude do tempo, vindo, e nele, Jesus, habitava corporalmente a plenitude de Deus. A prova de que quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai que nos basta, lá em João 14, ele diz, Filipe, estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Ele está dizendo, eu vim aqui para revelar o Pai. Vocês não conhecem, agora através de mim vocês vão conhecer o Pai. Então ele é o Emmanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. Até então, eles vinham de uma forma mais obscura a questão do Pai. Hoje não, eles veem com mais clareza. Vamos para o segundo subtópico. A plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória, no grego, doxa, remete ao conceito da Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade, João 14,6, moço. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Meu Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Então é muito glorioso falar dessa matéria, é muito glorioso falar desse tema, porque não é apenas falar de alguém que fala a verdade. Porque é fácil, né, Léo? Você pegar o texto bíblico e entregar a verdade dentro da Bíblia. Mas você ser a própria verdade, é isso que Jesus é. Ele se manifestou, eu sou a verdade. Ele inclusive falou isso quando estava sendo julgado diante de Pôncio Pilatos. E Pilatos falou, que verdade é essa? Ele queria saber que verdade é essa. Mas Jesus não pôde continuar falando com ele, porque a sentença já estava promulgada que ele deveria ir para a cruz. Apenas oferece graça. Ele é a plenitude da graça de Deus. Por que plenitude, irmãos? Porque o amor de Deus transbordou ao enviar seu filho, irmãos, para morrer por nós. Por isso que é um amor, por isso que João, quando escreve João 3,16, ele se perdeu. Falou assim, é um amor ele nos amou de tal maneira. No vernáculo grego, talvez no hebraico, ele procurou alguma coisa para falar, exprimir o que realmente era esse amor de Deus, ele não conseguiu. Porque quando Jesus veio, ele é a plenitude dessa graça manifestada de Deus. Aí você vai ver Paulo falando nas suas cartas assim, talvez por uma pessoa boa, um justo, alguém ouse morrer. Mas como assim? Entregar seu filho para morrer por pecador, por blasfemo, por prostituta, por homossexual, por pessoas que só faziam coisas abomináveis diante do olho de Deus. E Deus assim mesmo entrega seu filho para morrer por nós. E você vai ver em Isaías 53, a Bíblia fala que agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar por nós. Quer dizer, agradou a Deus fazer o seu filho sofrer por amor por nós. Senão, porque Deus sabia, e o próprio Cristo na pregação dele mostrava que ele sabia o destino daqueles que não aceitassem a redenção em Cristo Jesus. Um sofrimento eterno. E é isso que Deus não quer. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? E quem é realmente a plenitude da graça de Deus, senão o próprio Cristo? Amém? Irmão Vanderlei, terceiro tópico e a conclusão para nós encerrarmos a lição. O terceiro subtópico vai nos dizer assim. O revelador do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui, o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto,
o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, no grego monogenes theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, no original homoousios, do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus disse a Filipe, não é isso? Uhum. Quando o Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, Que nos basta. que nos basta. E aí Jesus disse para Filipe, Filipe, meu filho, estou há tanto tempo contigo. E você disse para mim, mostra-nos o Pai. Jesus queria dizer assim, olha Filipe, se você vê a mim, está vendo também o Pai. Se você vê a mim, você é a Ele, porque eu sou igual a Ele. Tudo que está nele está em mim, não é isso? Toda a vontade do meu Pai está em mim, toda a vontade de mim está no meu Pai, não é isso? Então, você já o conhece através de mim. Para não ficar só nas minhas palavras, a invisibilidade divina, transcendência e natureza divina. Divinas, né? Porque nós temos, né, 3 pessoas, né, que coincidem em um só Deus. Uhum. Nessa lição, o autor, vou tornar a repetir para que ficar gravado, no último versículo do seu prólogo, né, nós voltamos ao prólogo, de João, afirma, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, né, o Filho unigênito, né, que está no seio do Pai, este fez conhecer. Em João capítulo 18, aqui o apóstolo enfatiza que Jesus aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível. Então, por isso que eu escrevi que Deus é invisível. Nós nunca vemos nenhum ser, né, nenhum ser humano viu Deus. No texto, no capítulo 6, 1 Timóteo 6, não, Êxodo capítulo 3, capítulo 33 diz assim, e versículo 20 diz assim, disse mais, não poderás ver a minha face, portanto, o homem nenhum vê a minha face. A Bíblia diz assim que quando Moisés, né, estava naquela peleja, ele pede para ver, né, a face do Senhor. O Senhor diz, ninguém vê a minha face. Nós cremos ali que ele está falando com o próprio Deus, não é isso? Isso. Mas a Bíblia diz que ele vê as costas, não é isso? De Deus, na frespa, na sombra, né, na penha, na pedra. Nós sabemos que quando Israel estava no deserto, não é isso, irmão Gé? Uma pedra o acompanhava, né? E é uma rocha, não é isso? Uhum. E segundo os estudos, segundo nós entendemos, porque essa pedra simbolizava o próprio Cristo. É claro que é uma forma de dizer, mano, né? Nós vamos ler nos evangelhos, vamos ver que eu sou a porta, e Jesus fala que ele é a porta, que ele não é porta, né? É um modo, né, de falar. Só a porta do caminho. Então ali, quando até Moisés, né, perde, ele não pode entrar, não entra, né, na terra prometida, porque o Senhor manda ele falar com a rocha, né, que ela dê água, e ele bate com o cajado, não é isso? E, segundo os estudos estudiosos, a gente entende-se que aquela pedra era o próprio Cristo. Então, por isso que nós cremos que quando Moisés vê, pelo menos a sombra, né, de Deus, ele vê através, refletida na penha, que simbolizava Cristo Jesus. Amém? É uma tipologia já mostrando isso. A revelação a Moisés que viria o Emanuel, aquele que revelaria a plenitude do Deus o Deus invisível. Conosco. Então, o Senhor, Deus, o Pai, ele é invisível até hoje, nós nunca vemos, né, face a face, ninguém o homem. Veremos quando estivermos glorificados, isso, irmãos. O Espírito Santo só através só apareceu, né, naquela vez, só um relato também, né, que é através de uma pomba, né, ninguém... Não, mas é uma visão. É uma visão, mas também ninguém o viu. Ele assumiu uma forma corpórea de uma pomba. De uma pomba naquela época, né, que no batismo também não tem esse relato. Aquele que enviou João a batizar, revelou a ele também que aquele que viesse pousar sobre ele um Espírito Santo na forma de pomba, seria o que batizava com fogo. Aí estava para ele saber quem era o Messias. Isso. Também nós não temos outro relato, né, sobre isso. Mas agora o Jesus...
ele se capsulou na forma de homem, né? E veio habitar comigo, ele veio ficar perto de mim, ele veio andar conosco, né? Amém. 1 Timóteo, capítulo, a hora nos espera, capítulo 6, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, assim, aquele que tem nele só a mortalidade, habita na luz, inacessível a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra, poder sempre. Amém? E a nossa conclusão vai nos dizer assim. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus, e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Quando eu prego a palavra de Deus, irmãos, quando eu falo de Jesus, quando eu falo o seu evangelho, eu leio a sua palavra, eu ensino na escola, eu faço um culto, eu chamo você a aceitá-lo, eu estou dizendo para você sobre Jesus. Eu estou revelando a você a luz desse mundo. Eu estou revelando a você a luz maior, a luz que é Cristo Jesus. E é só esse Jesus, a qual se tornou carne, a qual encapsulou no tempo, a qual nasceu de Maria, a qual habitou no meio de nós e andou por esse mundo por aproximadamente 3 anos e meio. Esse Jesus, a qual morreu com 33 anos, não é mesmo, irmão Gé? Uhum. E revelou o Pai, revelou a divindade, revelou aquilo ao qual eu não conhecia. Esse Jesus que eu falo com você nessa noite, ele é o Verbo e ele se fez carne. Irmão Gé. Amém. Estamos falando de Jesus, né? O Deus homem e o Deus plenamente Deus. 100% homem, 100% Deus. E como disse o apóstolo Paulo, o apóstolo João, vimos a sua glória, como a glória do Pai cheio de graça e de verdade. Estamos encerrando mais um vídeo, né? Que Deus possa abençoar você que nos assistiu até aqui e que continue também nos assistindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, né? Dando seus likes. Tenha total liberdade, eu sempre vou dar aquele conselho. Não falte à escola dominical. Participe junto com o seu professor, né? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pense Gospel, anunciando Jesus.